Eu fui a um consultório odontológico de luxo, e eu pude perceber algumas coisas. Já desde o início quando eu fui fazer a marcação da consulta, eu comecei a sentir algumas sensações que a princípio não me incomodaram tanto, mas que no final o somatório ele fez a diferença. Logo no início eu entrei em contato, tinha mais de uma pessoa para fazer a ligação para poder manter esse contato, para saber qual o profissional que eu iria. E como um não atendeu, eu consegui em outro, que logo que eu falei que precisava dos serviços, a pessoa mandou os valores. E aí eu perguntei, mas eu tenho um plano X, então como é que eu procedo? E aí a pessoa começou a me passar uns procedimentos diferentes do que eu já havia passado com outros profissionais. Aquilo ali estava me passando uma sensação de que o profissional não tinha habilidade com aquele determinado plano. Assim, eu marquei, agendei o dia e antes de chegar nesse dia, o não sei quem era, a pessoa que fazia a comunicação comigo pelo WhatsApp, tentava adiantar o procedimento. E aí tudo bem, porque já aconteceu com outras pessoas também, esse tipo de situação. Isso é até bom, porque quando a gente tem um espaço na agenda, a gente acaba aproveitando, mas não era o meu caso até um determinado dia em que chegou a minha data de atendimento e avisaram que a pessoa não poderia me atender naquela data, porque iria ter um compromisso. Mas me disponibilizou uma data adiantada e uma data posterior. Eu olhei na minha agenda e vi, não, então tá, eu via que dava para fazer numa data, eu acho que era a data adiantada, naquela vez eu conseguia. E aí assim eu fiz. Lá tinha todas as orientações para como proceder no dia da consulta e quando e falava para não se atrasar porque poderia implicar é, que você não poderia ser atendido naquele dia, e ia ter que reagendar. Tudo bem, então saí correndo no dia para chegar na hora. Cheguei lá em cima da hora, e aí eu comecei a observar, né, o ambiente, né, o local, de ver que aquele lugar era de um alto valor, né, as pessoas que transitavam ali. E ali na recepção já comecei a ver a pessoa que estava atendendo lá, a recepcionista, me ofereceu uma água, um café. E aí eu comecei a olhar o local, o ambiente. No local tinha um ponto positivo que eu sempre, quando eu vou dar consultoria, que eu vejo uma TV e vejo uma TV passando outras coisas a, a que não a propaganda do local, isso já é um ponto que eu observo. E ali estava assim, ali estava positivamente, ali estava uma TV passando os procedimentos do profissional. E até me causou uma curiosidade, né? Isso gera até um início de conversa e eu usei aquilo ali tanto para suprir uma informação para mim, como também para eu puxar assunto ali, estava na recepção. Aí eu perguntei sobre o procedimento e a pessoa me respondeu que
tinha uma data que geralmente se juntavam estudantes para analisar o caso, para aprender, e que o valor era X. E né, quando eu recebi aquela mensagem, eu já comecei a olhar para minha roupa, já porque o valor eu fiquei, não, se é esse valor, imagina um valor que não é nesse procedimento. E por que foi que a pessoa me ofereceu esse serviço e não o procedimento normal? Porque ele é caro? Porque achou que eu não poderia pagar pelo aquele serviço? Então causou um certo incômodo. Tudo bem. O tempo foi passando, eu sempre vou para um atendimento preparado para demorar um pouco, mas demorou, passou do tempo normal de espera. E eu estava ouvindo lá, dava para ouvir um pouco a conversa lá de dentro, e eu observava que a pessoa estava falando coisas pessoais lá. Eu até já fiquei imaginando a pessoa que seria e estaria sendo atendida, pelas queixas, né, que não deu para ouvir integralmente, mas eu dava para imaginar a situação. E aí, depois de um tempo, já um bom tempo, sai o paciente lá do local, percebe que se atrasou, demorou muito, que tinha pessoas à espera. A pessoa que saiu também, profissional, também eu sinto um incômodo, um constrangimento, porque talvez porque saiba que está atrasado, eu estava ali esperando. E eu até, e aí quando eu vou entrar, vou à porta, né? Uma coisa que me chamou a atenção, porque na TV ele mostrava como o profissional recebia o paciente na porta, né? Com aquele sorriso, né? E aí eu quando vi a pessoa, eu fiquei na dúvida, apesar de ter visto na TV, eu não sabia, eu não estava sabendo por quem eu iria ser atendido. E aí eu fiquei pensando até que seria a própria profissional que foi me receber na porta. Fiquei na dúvida, e fiquei, será que é, não é? Será que é auxiliar? E aí realmente era auxiliar, não era a pessoa que iria me atender. E quando eu entrei, e vi a pessoa que iria me atender, a pessoa estava de pompa, estava com uma grande pompa, e eu fiquei um pouco constrangido, porque eu ali ia trabalhar ali, eu estava ali para ser atendido uma questão pessoal, de saúde, que apesar de não ser nada de doença, não ser nada, mas era uma coisa que é delicada para a gente estar conversando, e você encontra a pessoa toda numa pompa, no luxo. Eu confesso que eu não estava preparado para aquela situação, então eu já fiquei constrangido, e assim, o impacto foi de ficar calado, de não contar. Como eu já vinha com uma indicação por escrito, eu preferi deixar por escrito, a pessoa ver e fazer aquilo. Eu gostaria até que fosse feito uma coisa a mais, porém, naquele momento eu já comecei a ficar calado, e também notar que na sala de atendimento tinha, além da auxiliar, tinha mais uma outra pessoa. Isso me constrangeu mais ainda, eu fiquei encabulado, eu fiquei sem saber como é que eu ia me expor. Quando você vai para um atendimento médico, você está ali, você está entregando sua vida, está entregando seu corpo ali, tá? Você vai confessar coisas ali, que você precisa ter o profissionalismo, precisa ter só o profissional. E aquilo ali gerou um impacto em mim. Eu passei a não falar mais o que eu precisava, né? E deixei a pessoa olhar e ver o que tem para fazer, e fazer. E aí também percebo as conversas, né? Percebo valores, falando de valores, em desconto, e eu percebo que tinha alguma coisa estranha ali. Isso foi uma percepção. Eu disse, será que
será que a pessoa está atendendo o plano porque está precisando, mas não quer atender uma pessoa de um plano, quer atender, na verdade, particular, cobrar valores mais altos? É, e eu sentia que a pessoa não queria deixar o plano, mas também não estava focado nas pessoas do plano. E aquilo ali dava incongruência entre o objetivo dela e o que ela precisava fazer. É, a partir daí eu passei a não mais prestar atenção tanto no procedimento profissional, mas nas subjetividades. E eu senti, aí todo qualquer probleminha você começa a inflar aquilo ali, né? Você começa a perceber e eu ficar incomodado, comecei a ficar incomodado, terminou o procedimento, a pessoa me fez até uma pergunta, mas aquela pergunta me incomodou mais uma vez, porque ela não deu a continuidade. Ela fez uma pergunta específica e não disse o porquê daquela pergunta, daquela investigação. E aí, no final, não falou se tinha mais alguma coisa para fazer, se eu iria voltar. Disse, ficou só no papel mesmo, que era, eu também estava, eu já estava querendo sair para não voltar mais. E aí ficou só no papel, mas se a pessoa me convencesse no final, quando tivesse um traquejo, eu poderia até retornar. Mas não foi isso que aconteceu. Então eu saí dali com isso, né? Que com esse pensamento. Às vezes faz um marketing grande, mas aquele marketing não está voltado para o seu público-alvo. Ou então você está recebendo um público que não é aquele que você está fazendo o marketing. As pessoas começam a perceber isso e ficarem incomodados. E também uma incongruência com o que você precisa, porque talvez até você está precisando atender aquele público-alvo, então você tem que atender bem aquele público-alvo que o que te sustenta, e você muitas vezes está jogando fora aquele público-alvo que está te sustentando. É, é, e é preciso ter muito cuidado com isso. E às vezes você não sabe porque não estou tendo tantos pacientes, porque o número de pacientes não está, porque as pessoas não estão voltando. E aí, para acrescentar, eu recebi uma pesquisa de satisfação e fiquei até fiquei, poxa, uma pesquisa. Eu até pensei se respondo ou não respondo, vou ser honesto ou não vou ser honesto, porque quando eu recebo pesquisa eu costumo, né, responder com honestidade, e acho até legal quando a pessoa está querendo melhorar, porque ali está dizendo, ó, eu quero melhorar, me ajude, e aí eu fui responder, estava preparado para responder quando eu vi que aquela pesquisa jogava direto para o Google para que eu ficasse. Aquilo ali era mais para esperando um aplauso do que um puxão de orelha. E aí eu disse, não vou fazer isso, não vou. A pessoa não quer ouvir, não. A pessoa está querendo só o aplauso e as estrelinhas lá do Google lá. É, e, e e aí foi isso. Eu acabei não respondendo. Então é isso. É importante você ter congruência no que você está fazendo, no marketing que você está fazendo, e também estar analisando sempre os seus indicadores, o que está acontecendo ali, para você entender para onde está navegando. É por aí. É isso.